Então, muito boa noite. Muito boa noite. Adoro ter esses minutinhos da gente aqui toda segunda-feira. Acho que eu acabo aprendendo muito com vocês, com os comentários que vocês fazem. Então, por favor, comentem. Por favor, tragam questões interessantes para a gente debater, para a gente conversar, porque eu acho que é assim que a gente cresce, né? Faz a gente parar para pensar um pouquinho, refletir sobre algumas coisas, às vezes situações novas. Eu gosto muito dessa troca. A gente teve uma reunião passada que foi super produtiva e eu quero que a gente tente sempre ter reuniões muito produtivas, não só de vocês ficarem ouvindo, mas também de vocês ficarem interagindo comigo, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares para o sucesso do seu negócio. Essa apresentação que eu estou fazendo hoje, gente, ela é uma tradução para vocês de uma das apresentações do Retiro de Líderes que aconteceu nos Estados Unidos, que foram alguns dias de muitas apresentações, muitos temas debatidos com diversos líderes americanos e europeus, e eles fizeram apresentações incríveis sobre temas relacionados à liderança. Então, tem de tudo. Tinha desde plano de compensação até dicas para retenção, pilares disso para o sucesso do seu negócio, como você gerar momentum, como você gerar energia. E a minha ideia é poder ir trazendo aos poucos para vocês esses temas que foram discutidos, que foram apresentados durante o Retiro de Líderes, que eu sei que a maioria não pôde fazer porque estava todo em inglês, mas tem coisas lá muito bacanas, tem coisas que eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas o que eu puder reproduzir para vocês, vocês podem ter certeza que eu vou trazer, tá bom? E essa aula, né, essa apresentação foi feita por um casal que é Blue Diamond, eles estão há 5 anos na Doterra, e eles falaram que quando eles estavam ali entre Platinum, saindo do Platinum para o Diamond, eles começaram a tentar analisar, porque eles estavam ali sentindo que eles estavam patinando. Então, eles começaram a fazer várias análises estatísticas. Na verdade, ele, né, o homem, o marido, fez várias análises estatísticas porque ele é muito mais do computador, a esposa dele era quem ficava à frente das aulas, das apresentações, porque ela é mais de relacionamento interpessoal, ele é mais introspectivo, então ele ficou fazendo várias análises e aí ele percebeu que tinham 3 características que apareciam nos líderes mais bem-sucedidos que eles tinham. Então, eles começaram a se aprofundar um pouco mais nos números e chegaram a esses 3 pilares que eles consideram os 3 pilares para sucesso do seu negócio, que é o que eles viam, que os líderes de ponta deles tinham esses 3 pilares muito fortes no seu negócio, né? Então, eles trouxeram isso, eu achei super bacana, que traz para a gente algumas reflexões, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria conversar com vocês de alguns avisos importantes para todo mundo aqui, tá? Porque de vez em quando a gente conversa sobre muitas coisas no grupo de líderes, são muitos links, são muitas informações, são muitas notificações e algumas coisas importantes podem acabar passando batido, tá bom? Então, primeira coisa, os sorteios estão rolando e a gente tem que aproveitar isso para aumentar a retenção. A gente precisa explicar para o nosso cliente, se cada líder tiver a preocupação de explicar para as pessoas que cadastrou na Doterra, não precisa explicar para todo mundo que está embaixo de você. Explique para quem você cadastrou. Se cada líder tomar como essa responsabilidade, explicar sobre os sorteios que estão acontecendo para os seus próprios clientes, eu tenho certeza que a gente vai ter um boom na nossa retenção. E eu pretendo, se der, né, esse sorteio dando certo da forma como eu imaginei que ele pode dar, com a ajuda de vocês, porque eu preciso de vocês para fazer essa mensagem chegar de forma clara para os clientes de vocês, certo? Então, se a gente junto fizer esse sorteio um sucesso, eu pretendo fazer isso todos os meses, para a gente ter uma retenção bem sólida
em toda a nossa estrutura, ok? Então, acho que a gente ainda pode melhorar a adesão aos sorteios. Eu sei que, como a gente estava falando aqui no chat, muitas vezes o mês começa a partir de agora, porque o cartão vira, o salário sai, eu posso pagar o boleto, etc. Mas expliquem, tenham certeza de que todas as pessoas que vocês cadastraram estão cientes desse sorteio, porque às vezes é isso que vai fazer alguém renovar, se reconectar, ou então se reativar, né? Lembrem da promoção do Alecrim, se vocês não estiverem lembrando da promoção do Alecrim, depois a gente conversa sobre ela, para reativação. Então, a gente tem muitas formas da gente fisgar essas pessoas que estão sem botar pedido e a gente pode aproveitar os sorteios para fazer isso, ok, pessoal? Então, eu conto com vocês para vocês falarem com as pessoas que cada um aqui cadastrou, trouxe para dentro da Doterra, para a gente ter a melhor adesão possível, tá bom? Lembrando que a adesão tem que ser pedido executado, não adianta ter programado a LRP, tem que ter executado o pedido, o boleto tem que ter sido pago e tem que ter sido registrado no sistema pela Doterra, tá bom? Essa é a condição. E aí, eu quero convidar vocês a participarem dos eventos corporativos, que são muito importantes. Eu ontem estava conversando com meu marido e ele falou: amor, cara, às vezes eu fico ouvindo essas coisas que você fala, eu sei que você diz que tem estudos científicos e tal, mas eu ouço você falando, eu não ouço a Doterra falando. E às vezes eu fico me perguntando quanto que isso é, de repente, um marketing, será que você não vai se decepcionar? Eu falo, amor, por isso que é tão importante ir em um evento corporativo. Porque o que acontece? A Doterra não pode falar, porque a Doterra não é uma empresa farmacêutica. Ela não é uma empresa farmacêutica, então ela não pode falar isso abertamente na mídia. Mas no evento, ela pode falar. Nos eventos, ela pode rasgar o verbo. E não seria... Você concorda comigo que é impossível que isso seja uma jogada de marketing? E quando você vai lá na convenção global, por exemplo, que tem 45 mil pessoas, e eles colocam uma roda de médicos debatendo o uso dos óleos essenciais, eles colocam uma roda de veterinários. Os veterinários, os médicos, os laboratórios estão ali falando dos óleos essenciais. Eles podem falar na convenção. Nós não podemos falar, a Doterra não pode falar, porque a Doterra não é uma empresa farmacêutica. Aí ele entendeu. Então, gente, participem dos eventos corporativos, para que esta certeza que eu tenha também no coração de vocês. É muito importante a gente se conectar com a empresa, ouvir dos donos da empresa, ouvir dos fundadores da empresa, o que é a empresa, o que são os produtos. Então, dia 21 e 22 de maio, esse mês, vai rolar o Leadership Retreat, que é o retiro de líderes brasileiro. Então, esse material que eu trouxe é do retiro de líderes americano, ok? Que normalmente eles são feitos presencialmente, são feitos de silver ou gold para cima, e você não poderia estar lá. Porém, agora, como é online, eles abriram para qualquer consultor de bem-estar poder participar. Então, é uma oportunidade única para todo mundo ouvir os fundadores, ouvir os líderes, ouvir pessoas do mundo inteiro que estão aqui para passar conhecimento para a gente. Então, participem do Leadership Retreat. Comprem, nem que seja o acesso mais básico, só online, mas participem. Vai ficar disponível aí, se eu não me engano, até final de junho para vocês assistirem. Quem não conseguir assistir ao vivo, online, 21 e 22, porque eu sei que vai ser puxado, porque a gente tem várias outras coisas acontecendo dentro de casa, não tem problema. Vão assistindo aos pouquinhos, porque vai ficar lá gravado, mas participem. Então, eu vou mandar de novo nos grupos de líderes o link para vocês poderem participar do Retiro de Líderes, mas não deixem de participar, por favor, ok?
E aí a gente tem 2 eventos de convenção. A doTERRA, ela tem a convenção global, que é para 45 mil pessoas lá em Utah, nos Estados Unidos. Eu estarei lá, de 10 a 12 de setembro, eu estarei lá. Eu não perco essa convenção, mas por nada, a não ser que a gente ainda esteja numa situação muito complicada, mas eu estou emitindo a minha passagem hoje, porque eu vou estar lá. E todo mundo que puder, gente, faz uma vaquinha, parcela em 10 vezes, mas esteja lá, porque vocês não têm ideia. Tem tradução simultânea para português de todas as palestras, de todo o evento. Então, isso não vai ser um problema. Apesar deles estarem falando inglês, vai ter tradução simultânea. Na convenção tem, tá? E vocês vão entender o que é essa empresa. A convenção, ela é para todos, clientes e consultores, ok? Então, a gente não vai convidar o cliente para ir até a convenção de Utah. Se ele quiser ir, maravilhoso, mas a gente não vai fazer esse convite. Mas a gente pode convidar o nosso cliente para ir em outubro lá em São Paulo. A gente pode convidar o cliente para ir em outubro lá em São Paulo. E na convenção não se fala de liderança, não se fala de negócio. Na convenção se fala de doTERRA, com impacto, Fundação Healing Hands e produtos. Muitos especialistas indo lá apresentar os lançamentos, muitos especialistas indo lá falar sobre utilização dos nossos produtos. Então, é super voltado para usuários, principalmente, e para a gente aprender da empresa e para a gente aprender dos produtos, tá? Então, só queria passar aqui para vocês um filmezinho. E aí, que tal? Gostar? Opa, gente! Que isso? O que aconteceu aqui? Gostaram? Pois é. A convenção, então, vai ser em outubro. A convenção é dia 16 e 17. Desculpa. Dia 15 é dia de registro. Desculpa. E de treinamento pré-convenção. Esse treinamento ainda não está aberto. Normalmente é um treinamento para líderes. Ano passado, teve uma sala que era uma sala até Premier, e depois teve uma outra sala que era de Silver para cima, tá? Com treinamentos exclusivos para cada um desses públicos. Então, não deixem de participar, bloqueiem na agenda para vocês participarem também do treinamento, se possível, mas se não, pelo menos da convenção, porque é algo que, nossa senhora, muda o nosso patamar, muda a nossa visão e fortalece ainda mais isso, o nosso coração, traz para a gente ainda mais certeza do que a gente está fazendo aqui, tá? Só respondendo aqui a Andressa. Não tá, vocês não viram o vídeo, não, gente? Vocês viram o vídeo? Só a Paula que não viu? Ou, senão, eu mando para vocês o vídeo depois. Só respondendo a Alecrim, a Andressa Norico aqui, eu vou nas duas. Eu não sei quem é a Galaxy S10, mas estaremos juntas. O Alecrim não tem PV mínimo, Andressa. Ah, Aline, bora! Não tem PV mínimo para o Alecrim na reativação, tá, Andressa? Se a pessoa comprar qualquer produto, ela ganha o Alecrim 5 ml, tá bom? E aí, se ela se ativar com um LRP de 50 pontos, além dela ganhar o Alecrim, ela vai participar dos sorteios, tá? É isso. Bom, então vamos lá, né? 3 pilares para o seu negócio prosperar. Eu achei sensacional. Quais são os 3 pilares? Não é nada que a gente não conheça. Eles falam de cadastrar de maneira consistente e contínua, porque isso aumenta a nossa rentabilidade. Tem lá o bônus de início rápido, né? Que a gente vai receber 20% sobre o que a gente cadastrar, 10% sobre o que os nossos cadastros cadastrarem e 5% quando isso acontecer com os cadastros dos cadastros, né?
Então, aumenta a nossa rentabilidade, cresce a nossa rede e torna mais rápido que a gente chega em novos rankings, ok? Então, cadastrar de maneira consistente e contínua é um dos pilares para o seu negócio prosperar. Não dá para a gente cadastrar de vez em quando, não dá para a gente cadastrar uma pessoa por mês, não quando a gente está no início. Isso não vai levar a gente para nenhum lugar na velocidade que a gente está esperando, ok? Bom, segundo pilar, inscrever os seus cadastros pessoais em LRP. Então, olha só, essa promoção que a gente está fazendo esse mês, comecei esse mês, é para ajudar vocês nesse pilar, inscrever os cadastros em LRP, os seus cadastros pessoais. Por isso que eu falei, se cada um se preocupar em falar com quem já trouxe para a doTERRA, com os cadastros pessoais, a gente com certeza vai se surpreender com o resultado. Então, cadastro que está em LRP garante teu volume, você tem visibilidade, previsibilidade do seu volume. Você aumenta o seu unilevel, porque você está aumentando a sua retenção, certo? E o terceiro pilar, habilidade em atrair novos líderes, porque isso faz a sua rede crescer exponencialmente e você começa a compartilhar responsabilidades. E isso é muito importante, porque não dá para a gente fazer tudo sozinho, sempre, certo? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos pilares, ok? Primeiro pilar, sobre o cadastro. Cadastre sempre. Porque se você não cadastra, você não ajuda a sua equipe a crescer. Porque quando a gente cadastra, a gente vai colocar em alguma das equipes que a gente está desenvolvendo, né? A gente vai dar o patrocínio para uma das equipes que a gente está desenvolvendo. E assim a gente vai se ajudando, vai ajudando a nossa equipe a crescer. Para que eu seja Premier, eu tenho que ajudar 2 equipes a serem executivas. Então, eu vou cadastrar e vou colocar como patrocinador um dos 2 executivos que eu estou construindo, certo? Então, se eu fizer um pouquinho e cada um daqueles meus líderes fizer um pouquinho e trouxer líderes que fizerem um pouquinho, cada um vai fazendo continuamente um pouco e todo mundo vai crescendo bastante juntos, certo? Se eu não cadastro continuamente, eu não consigo preencher as lacunas na minha rede. Então, vou dar um exemplo. Eu agora estou preenchendo as lacunas da minha rede para chegar no meu bônus de poder de 3 de terceiro nível, que vai me dar um bônus de R$5.000. Eu não tenho ele. Mas como eu cadastro, tem um certo volume de cadastros de forma consistente, e eu estou fazendo isso continuamente, eu posso ir posicionando esses novos cadastros em locais específicos da minha rede para preencher uma lacuna de poder de 3, ou para preencher uma lacuna de um novo líder que eu estou construindo e ajudando a rede dele a crescer e assim por diante, certo? Se eu não cadastro, eu tenho menos chance de encontrar novos líderes, porque eu não estou oxigenando a minha rede, eu não estou oxigenando a minha equipe, então eu não vou ter pessoas novas para convidar para fazer um negócio comigo, certo? E com isso eu tenho mais dificuldade em avançar. Muitas vezes eu vou ficar ali patinando. Por quê? Porque eu não estou oxigenando a minha estrutura, a minha equipe, certo? Então, 2 dicas. Primeira dica. Aproveitem as apresentações online para convidar os seus prospects. Eu tenho uma agenda de apresentações online ainda este mês e eu pretendo seguir fazendo essas apresentações online porque a gente viu que dá resultado. Eu vejo que está ajudando vocês. Por favor, me digam se eu estiver errada. Se vocês acharem que essa apresentação online não está ajudando, que não está fazendo diferença, vocês me avisem, porque eu vou destinar o meu tempo para outra coisa. Mas eu acredito do fundo do meu coração que isso está ajudando vocês. Me coloquem no chat, por favor, se vocês estão achando que está ajudando ou não. Então, aproveitem a agenda de apresentações que a gente tem para convidar os seus prospects. Mas não esqueça de estar junto com a pessoa.
E não esqueçam de lembrar a pessoa. Não é porque você mandou um convite há 3 dias atrás e a pessoa falou que vai estar presente, que ela vai se lembrar de estar presente. Aliás, é muito mais provável que ela não tenha colocado isso no alarme e que ela esqueça. Então, gente, vocês têm que lembrar no dia. Amanheceu, já manda um lembrete. Oi, fulana, tudo bem? Poxa, vai ser muito legal estar com você na apresentação hoje de noite. Só lembrando, é por esse link. Se você tiver qualquer dificuldade, você me fala. E aí, meia hora antes, você manda um outro lembrete. Oi, fulano, tudo bem? Poxa, olha só, para te lembrar, eu sei que o dia é muito corrido e que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tô passando por aqui só para te lembrar. Daqui a meia horinha a gente vai estar junto. Porque se você não fizer isso, a gente está dentro de casa com as coisas atropelando a gente. A chance de passar batida é muito grande. E sem ser por mal, não é por mal, mas vai passar batido. E às vezes a pessoa depois vai ficar com vergonha, não vai te retornar, porque ela ficou com vergonha, porque ela tinha combinado uma coisa com você e não cumpriu. Então, vamos evitar isso e vamos lembrar a pessoa daquele apontamento, certo? E, eventualmente, até a pessoa vai falar, caramba, surgiu aqui um imprevisto, será que a gente pode fazer outro dia? E aí você já, reagenda com a pessoa, ok? Mas, apesar disso, e essa é a segunda dica, apesar disso, siga fazendo as suas apresentações. Porque vocês têm que ficar muito bons em fazer apresentações também. Seja individualmente, seja no coletivo, tanto faz. Durante muito tempo, eu só fiz individualmente. Eu comecei a fazer mais no coletivo, acreditem se quiser, nesse Clube Diamond. Antes, eu era muito no 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Mas neste Clube Diamond eu comecei a fazer, porque eu entrei no Clube Diamond querendo rasgar, porque eu queria ser Platinum. E para ser Platinum eu ia ter que fazer reuniões grandes, então bora fazer reuniões grandes, como a gente sabe, trabalhar na doTERRA é sair da zona de conforto, é quebrar paradigmas, é se desenvolver constantemente. E isso fez parte do meu desenvolvimento. Tem que fazer parte do desenvolvimento de vocês também sair da zona de conforto, fazer alguma coisa diferente, né? Porque é assim que a gente vai ganhando habilidades e se tornando mais versátil e descobrindo que a gente é capaz. Ah, então tá bom. Então, se está ajudando, eu vou continuar fazendo. Pode deixar que eu vou continuar fazendo, tá? E eles trazem algumas dicas de como cadastrar mais. Mas eu achei interessante que as dicas deles são perguntas. Porque eles dizem, primeiro vamos olhar para a gente. Porque muitas vezes o problema está na gente. Será que você realmente acredita que todas as pessoas precisam dos olhos? Todas as pessoas. Do bebê que acabou de nascer ao idoso de 105 anos. Todo mundo precisa dos óleos essenciais. Será que você realmente acredita lá no seu coração que todo mundo precisa dos óleos essenciais? E essa pergunta é interessante, porque assim, desde o início eu dizia que eu acreditava que todo mundo precisava dos óleos essenciais, né? Mas quando eu estava na viagem de incentivo do ano passado, isso era março, abril, acho que final de março do ano passado, conversando com alguns líderes, eu descobri que eu não acreditava realmente que a melhor coisa para as pessoas era ter um kit dentro de casa. Eu acreditava que as pessoas precisavam dos óleos essenciais, mas podia ser um óleozinho só. Mas é uma crença completamente diferente da crença que eu tenho hoje, que é a crença de que a melhor coisa que você faz na sua vida é comprar o seu primeiro kit de óleos essenciais. E isso muda tudo. Então, vamos refletir o que está dentro do nosso coração. O que a gente realmente acredita. Porque é isso que a gente passa quando a gente fala, né? Você tem habilidade na sua confiança, você tem confiança na sua habilidade de fazer apresentações e de fazer fechamentos, porque também não adianta só a gente apresentar, né? A gente tem que apresentar
e sair do outro lado. Ou seja, e fazer o fechamento. A gente precisa fazer o fechamento. Porque se a gente não fechar, a gente não colocou o cliente para dentro. Tudo bem, é claro, eu sempre falo e eu continuo falando. O importante é a semente que você planta. Mas a gente tem que colher semente também, certo? Então, eu recebo muitos nãos. Eu, Fabi, recebo muitos nãos. Recebo muitas postergações. Mas eu sou confiante de que eu tenho capacidade, habilidade de fechamento. Porque eu fecho. Eu recebo muito não. Mas existe um funil de vendas aí. Então, receber não é natural para todo mundo. Mas você tem confiança, apesar dos nãos que você recebe, você tem confiança de que você é bom em fechamento? Porque senão a gente tem que desenvolver isso. Senão a gente tem que treinar isso. A gente tem que entender por que você não está conseguindo fechar, para que você possa se desenvolver nesse skill. E você ficar bom nisso, e você ter a confiança de que você vai falar com essa pessoa e você vai fechar. Pode até não ser agora, mas amanhã você vai fechar, né? Você é obcecado pelos óleos essenciais? Você acredita neles? Você usa eles em público? Você, caraca, pensa neles o tempo todo, para tudo que acontece na sua vida, você pensa, cara, deve ter um óleo essencial para ajudar isso. Quando você ouve alguém falando alguma coisa, você pensa, tem um óleo essencial para ajudar isso. Peraí que eu vou te ajudar, porque tem um óleo essencial para ajudar isso. Você é obcecado, assim, pelos óleos essenciais? Essa é mais difícil, mas você envia amostra antes das classes. Essa aí, eu mesma nunca fiz, porque aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de conseguir os vidrinhos para amostra, né? Mas vamos comentar assim, você tenta que a pessoa tenha algum tipo de experiência ou antes ou durante as classes? Isso é importante, porque aí a pessoa vai para a classe já com uma outra visão, né? Ela até tem vontade, tem mais vontade de estar naquela classe. E você está convidando as pessoas corretamente? Quando a gente convida, foi o que eu falei lá das lives. Não adianta a gente, não é só a gente convidar. E aí, quando a pessoa fala que ok, a gente tira aquela pessoa da nossa cabeça. A gente não pode tirar aquela pessoa da nossa cabeça. A pessoa falou que ok, eu vou lembrá-la 2 dias antes, eu vou lembrá-la na manhã daquele dia, eu vou lembrá-la meia hora antes se for online, 2 horas antes se for presencial. Eu vou lembrá-la, porque eu sei que ela tá cheia de coisa na cabeça. Eu vou pedir permissão para lembrar, para mandar um lembrete, e eu vou lembrá-la. E será que você passa confiança o suficiente para receber referências? Aqui a gente tem que tentar virar referência das pessoas. As pessoas que a gente está trazendo tem que olhar para a gente e falar, caraca, essa pessoa entende do que ela está fazendo. A gente não precisa saber dos óleos essenciais todos, a gente não precisa ser aromaterapeuta para a pessoa ter a gente como referência. Mas se a gente é uma pessoa que está presente, que está dando suporte, que se não sabe alguma coisa, corre atrás junto para resolver, a gente está fortalecendo os laços. Como anda o seu networking? Essa é a resposta que você tem que procurar dentro de você. Como anda o seu networking? Você tem recebido indicações? Fulano me deu seu telefone porque está usando os óleos essenciais e falou para falar com você. Como é que está isso, né? A gente está conseguindo passar, quem trabalha com redes sociais, conseguindo passar essa credibilidade, né? Como é que anda isso? Como é que anda o seu networking? As pessoas enxergam você como uma referência? Opa, desculpa, gente. Então, assim, essas perguntas, elas são perguntas porque a resposta normalmente está dentro da gente, né? Então, se a gente não está conseguindo cadastrar, a gente tem que se perguntar por que será que isso está acontecendo? Se eu estou falando com as pessoas, porque uma coisa é não estar acontecendo porque eu estou falando com meia dúzia de pessoas no mês. Aí realmente não vai acontecer. Mas se você está se esforçando ali diariamente, continuamente, por que será que não está acontecendo? Se é que não está, né? Se não estiver acontecendo, faz essas perguntas para você, mas olha para dentro de você, para dentro do seu coração, para responder essas perguntas. E vamos para o segundo pilar. Retenha seus cadastros. Retenha os seus cadastros com LRP.
E eles fizeram todo um levantamento e depois falaram com outros líderes. E eles perceberam o seguinte: para um Silver avançar para Gold, a retenção dele precisa ser de pelo menos 55%. Quanto está a retenção de vocês? Para um Silver avançar para Gold, a retenção dele tem que ser de pelo menos 55%. Porque aí ele consegue, com os novos cadastros, aumentar o volume dele suficiente para ele conseguir construir os 3 Premier junto com os líderes dele e com isso avançar para Gold. E ter clientes em LRP ajuda muito isso, porque LRP é retenção. LRP é retenção, retenção é a recompra. LRP é retenção, porque o cliente está comprando mensalmente. Eles dizem, gente, o tempo investido para cadastrar tem que ser igual ou menor do que o tempo investido para dar suporte aos seus cadastros pessoais. Como é que está o suporte aos seus cadastros pessoais? A gente está se aproximando das pessoas, ou a gente cadastrou, suou a camisa para conseguir aquele cadastro ali e depois jogou ele numa lista de distribuição, jogou ele num grupo de clientes e nunca mais falou com ele. Porque se você estiver fazendo dessa forma, está errado. Tem que voltar de vez em quando e perguntar para o cliente: oi, como é que você está? E aí, como é que você está? Conseguiu resolver aquele problema? Anota ali um lembretezinho para você conversar com ele de vez em quando. Não é todo dia, não é toda semana, mas é de vez em quando, para você manter viva aquela chama entre vocês. Por isso que cadastrar 20 pessoas no mês é muito difícil de você suportar quando a gente pensa no longo prazo. Porque o tempo que você vai precisar investir para manter aquelas pessoas engajadas não cabe dentro das 24 horas do dia, entendeu? E só que se a gente cadastrar, às vezes, um número menor, mas fizer um trabalho de retenção, de conexão muito forte, a gente pode ter melhores resultados ainda. E eu vou trazer para vocês esse exemplo, tá bom? Então, dica 1 que eles dão: incentive os seus clientes a conhecerem os nossos produtos de consumo. Shampoo, condicionador, pasta de dente, repelente, até o shake. Falem desses produtos com os clientes de vocês. Eles precisam saber que a doTERRA tem esses produtos, desde que eles entram como clientes. E como que você vai fazer isso de forma suave, de forma tranquila? Fazendo o guia Viva. Então, lá vem a dica 2. Rotina de bem-estar não é fazer uma ligação e dar um monte de receitinhas. Não é. As pessoas gostam disso. Mas isso não é fazer uma rotina de bem-estar no estilo doTERRA de ser. Isso não é duplicável. Porque aí você está passando a mensagem para aquela pessoa de que se ela quiser fazer o negócio, ela vai ter que ser capaz de fazer aquilo que você acabou de fazer. E ela não se sente capaz de fazer isso. Mas ela é capaz de usar o Guia Viva. Então, usem o Guia Viva nas rotinas de bem-estar de vocês. E eu gravei algumas, eu vou pedir permissão para vocês verem como usar o Guia Viva e, dentro do contexto do Guia Viva, apresentar os produtos, apresentar os óleos que aquela pessoa comprou e fazer uma rotina de bem-estar junto com ela. Beleza? Então, gente, usem o Guia Viva para que seja duplicável e para que, nesse contexto, você consiga colocar para o seu cliente que existem outros produtos para ele conhecer, tá? Dica 3. Promova ações de educação contínua, aulas presenciais, que são o Clube do Óleo, eu quero muito que a gente seja capaz de ter o Clube do Óleo quando acabar essa questão da pandemia, ou online. E aí, online, tem as nossas apresentações toda quarta-feira. Toda quarta-feira, agora, por conta da pandemia, a gente passou para 4 horas da tarde. Então, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, tem educação contínua, certo? E se vocês acham que esse não é o melhor horário, não tem problema, sugiram outro e a gente vai rever a agenda. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês revezassem comigo. Porque lembra quando a gente falou de você ser uma referência? Então,
essas coisas ajudam você a ser uma referência. Você fazer apresentações te ajuda a ser uma referência. E aí você se sente que você é capaz. E as pessoas sentem que você é capaz, certo? Então, dica 3, promova ações de educação contínua. Deixa eu ver aqui a pergunta. Fabi, fiz amostras e espalhei para pessoas, academia, escola de inglês do filho, vários lugares. Com isso, estou fazendo um teste para ver o retorno. Vou ligar daqui a alguns dias para saber. Perfeito, Alexandra. Muito bom. Faça isso, mas quando você entrega a amostra, você tem que entregar a amostra para a pessoa, dizendo o que é aquilo ali, para que serve, como é que ela deve usar, e combinando que você vai ligar depois para saber como é que foi. E aí, você liga realmente para saber como é que foi, tá? Não deixa passar muito tempo, não. Quando a gente olha lá no Guia Decole, no Guia Compartilhe, ele fala lá para a gente ligar 2 dias depois, tá? Então, faz isso, porque eu tenho certeza que isso pode dar um bom retorno para você, tá bom? Atraia líderes. Então, eles dão algumas dicas, porque se você não está atraindo líderes, você pode ficar se sentindo sobrecarregado, porque aí você tem que fazer tudo sozinho, você está construindo sozinho, você está tentando incentivar sozinho, você está tentando reter sozinho, você está tudo sozinho, né? Vai ser mais difícil de você manter esse crescimento orgânico, porque você não vai conseguir dar conta de fazer tudo sozinho. Você pode até chegar a Gold, mas vai ser muito difícil você ir além disso. Então, você consegue construir até um ranking de Gold sozinho, dando o Premier para outros líderes. Mas você não consegue dar um Silver para os outros líderes para você ir para Platinum, por exemplo. Então, isso é muito cansativo, isso é muito desgastante, vai levar muito tempo com muito desgaste. Então, é muito difícil ir além do Gold, certo? E é mais difícil você construir um sentimento de comunidade. As pessoas, os clientes, todo mundo, a gente quer ter sentimento de pertencimento a alguma coisa. Eu espero conseguir dar para vocês um pouquinho desse sentimento de pertencimento, porque é o que eu mais anseio. Que todo mundo aqui, de alguma forma, se sinta participando disso, se sinta construindo isso em conjunto. Porque a gente aqui é uma grande família, a gente não tem chefe, a gente não tem uma corporação que dá uma meta pra gente. Não, a gente está aqui porque a gente gosta de fazer isso, porque a gente ama os olhos, porque a gente quer fazer isso aqui para nossa vida, para que a gente quer fazer dar certo. Então, é maravilha, a gente está aqui unido por esse sentimento de comunidade e vamos trazer isso para os nossos clientes. E quando a gente faz lá as aulas online, quando a gente faz as aulas presenciais, a gente cultiva esse sentimento de comunidade nos clientes e nos líderes, certo? Então, eles falam algumas dicas para que a gente consiga atrair alguns líderes. E, mais uma vez, assim como lá no cadastro a gente conversou sobre você ter que olhar para você mesmo, se fazer algumas perguntas, aqui na hora de a gente pensar se a gente está atraindo líderes, a gente também tem que se perguntar algumas coisas. Mas, opa! Ficou invertido? Opa! Não ficou invertido? Aqui. Então, vamos nos perguntar alguma coisa, porque o que a gente precisa aqui, quando a gente está buscando líderes, o que a gente precisa é inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas a quererem fazer aquilo que a gente faz. Mas as pessoas só vão querer fazer o que a gente faz se elas perceberem, por exemplo, que a gente está se divertindo com o que a gente faz. Será que a gente transmite para as pessoas que é gostoso fazer isso aqui? Ou será que a gente transmite que é um fardo? Ou será que as pessoas olham para a gente e veem a gente tão cheia de coisas, tão atribulado, tão sufocado, que fala, não, isso aí eu não quero para minha vida, não. Então, o que será, que imagem será que a gente está passando para os outros, né? Por acaso você fala do negócio tão apaixonadamente quando você fala dos óleos essenciais? Você tem falado do negócio? Ou você está focando só no consumo? Fale do negócio, deixe as pessoas saberem. Opa!
Deixe as pessoas saberem que isso é um negócio para você, certo? Trabalhe os seus bloqueios e o seu desenvolvimento pessoal. Você trabalha os seus bloqueios? Bloqueios esses que a gente nem sabe às vezes que a gente tem, mas a gente sempre tem. A gente sempre tem. Isso nunca termina. A gente consegue trabalhar um determinado bloqueio e a gente vai para a próxima etapa e aí a gente tem que trabalhar um outro bloqueio. A gente tem que desenvolver outras coisas, outras características, outras habilidades. Isso nunca termina. Trabalhar os bloqueios e desenvolvimento pessoal nunca termina. Você lida com a doTERRA como hobby ou como um negócio? Isso é muito importante. A gente precisa ser honesto com a gente, porque se a gente quer resultado de negócio, a gente tem que lidar com a doTERRA como um negócio. Senão, a gente vai ter resultado de hobby, certo? Então, se você fosse seu funcionário, como é que você se avaliaria? Você se avaliaria como alguém que está fazendo um hobby ou você se avaliaria como alguém que está levando isso aqui a sério, está fazendo disso um negócio? E a última pergunta é, você tem um sistema duplicável? Lembra que eu falei do Guia Viva? Tudo tem que ser duplicável. Então, é por isso que eu sempre faço a mesma apresentação, que é baseada nas soluções naturais. Sempre a mesma apresentação. Quem me pergunta, mas você tem apresentação para mães? Tenho, é a mesma. Você tem apresentação para dermatologistas? Tenho, é a mesma. É sempre a mesma apresentação. Porque não fui eu que inventei essa apresentação, esse modelo. E não fui eu que disse que ele é o melhor modelo. Foram todos os líderes da doTERRA. Se tem uma das coisas que é unânime entre os líderes é não invente a roda. Não invente a roda. Teve uma outra líder, Presidential Diamond, que eu vi uma outra apresentação dela e ela disse: você só vai inventar a roda quando você chegar em Blue Diamond. Quando você chegar em Blue Diamond, você pode começar a querer fazer alguma coisa diferente para você deixar um legado seu. Mas até lá, você vai usar as soluções naturais, você vai usar o guia Ser Saudável Pode Ser Simples, você vai usar o guia Compartilhe, o guia Construa, o guia Viva, porque o seu sistema tem que ser duplicável. Senão, a pessoa acha que é muito complicado fazer um negócio. E não é muito complicado. Demanda. Dá trabalho. Mas é um trabalho gostoso. E é um trabalho que está embasado num sistema duplicável chamado Empowered Success, que está no Classe numa Caixa. Então, vamos usar este sistema de negócio da doTERRA para ficar até mais fácil a gente ensinar o próximo líder o que ele tem que fazer. Certo? Isso é muito importante, pessoal. Um sistema duplicável. Para a gente poder passar o sentimento de segurança de que aquela pessoa vai saber o que fazer. Porque existem todas essas ferramentas que são as mesmas que a gente usa. Bacana, pessoal? Só para vocês verem, lembra que eu falei que eles fizeram várias análises, certo? Então, eles trouxeram aqui 3 líderes deles. Na época que eles fizeram essa análise. E aí eles têm aqui a líder laranja, Wild Orange, que é muito, muito boa em cadastrar pessoas. Ela faz muitos cadastros, muitos cadastros. Então, veja que ela fez 80 cadastros pessoais. Mas ela não consegue ter tempo, como ela está muito focada em cadastrar, ela não consegue ter tanto tempo para reter essas pessoas. Então, ela só consegue que 25% das pessoas têm a LRP. Só 20 pessoas estão na LRP. Ela tem 120 membros no time dela hoje, mas só 20 pessoas em LRP, das 80 que ela cadastrou. Então, o volume dela está lá em 5.500, que é um volume de Premier, né? Já a Lavanda, ela é muito boa em quê? Em colocar os clientes dela na LRP. Ela não cadastra tanto, olha, ela cadastra metade das pessoas que a laranja cadastrou.
mas ela tem mais gente do que a laranja em LRP, porque ela é muito boa em reter as pessoas no LRP. Ela tem 60% dos cadastros pessoais dela em LRP. Então, o time dela tem menos, mas ele tem um volume muito maior. Porque ela está retendo muito melhor. Já a bergamota traz construtores para o negócio. Ela está focando em trazer construtores para o negócio. Ela não foca tanto em cadastros pessoais, tá? Ela até consegue alguma retenção, né? Está ali no 40% dela, então ela tem 12 pessoas em LRP. Ela tem 160 pessoas no time dela, porque ela tem outras pessoas fazendo muitos cadastros. E o volume dela está lá em 9.500. Mas a Rosa, que ela faz as três coisas, ela conseguiu ser muito boa nas três coisas. Então, ela tem um bom nível de cadastros. Ela tem uma retenção excelente. E como ela traz muitos construtores, ela consegue liderar e inspirar muitas pessoas. O time dela é o maior. E um volume incomparável. Porque ela está ensinando os líderes dela a fazerem a mesma coisa. Certo? E como que ela faz? Utilizando um sistema duplicável. Então, eles começaram a observar que você precisa trabalhar para ser bom nas três coisas. Ninguém é bom de cara nas três coisas, né? Ninguém é bom de cara nas três coisas. Mas trabalhe se perguntando, se fazendo aquelas perguntas para que você possa se desenvolver, para que você possa melhorar nas três coisas, certo? Então, veja qual é que você é melhor hoje e escolha qual é que você vai melhorar esse mês. Uma. Não precisa melhorar as três esse mês. Escolhe onde é que você vai ficar melhor esse mês. E cai para dentro. Cai para dentro, vendo, assistindo treinamentos, ouvindo outros líderes falar, conversando com o seu upline. E vamos lá, e vamos descobrir como é que você pode ficar melhor nisso. Certo? Bacana? Porque, gente, a gente tem que perseguir os nossos sonhos. Mas a gente não pode se esquecer de aproveitar a jornada. Aqui, a gente tem que se sentir em plena diversão. É claro que não é 100% do tempo. É claro que tem dias que a gente está com a cabeça meio mais ou menos. Mas a gente tem que botar na balança e a gente tem que ter muito mais dias divertidos, positivos, e onde a gente está comemorando que a gente aprendeu alguma coisa e que a gente teve algum sucesso, do que o contrário. Essa é a essência do nosso trabalho, é isso que a gente tem que ter no nosso coração, porque é isso que motiva a gente a conseguir, motiva a gente a continuar. Eu quero abrir para perguntas e agradecer imensamente, imensamente a presença de todo mundo aqui. Eu quero um alô, porque eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui comigo. E eu vou tirar uma fotinha. Fala aí, pessoal. Gostaram? Gostaram? Valeu. Essa apresentação, como eu disse, eu trouxe lá daquele casal de Blue Diamonds que fez essa apresentação, esse tema. Não sei se esse tema vai ser um dos temas do nosso Retiro de Líderes, mas eu não quis esperar para ver. Participem do Retiro de Líderes, porque mesmo que tenha um tema parecido, eu tenho certeza absoluta que a gente vai sempre ter uma nova visão a agregar, porque vão ser outras pessoas falando, certo? Então, não deixem de participar dos eventos. Eu vou colocar de novo lá nos nossos grupos de líderes. Eu vou colocar novamente para vocês poderem se inscrever. E eu estou deixando essa reunião gravada para depois enviar para todo mundo, tá bom? Um beijo enorme, pessoal. Que bom que vocês gostaram. E até o próximo.